pessoal, fiquem quietos, por favor. Vamos começar a aula, né? Se alguém atrapalhar, já sabe, hein? Revisão. O que são seres unicelulares e pluricelulares? Quais são suas características de ser seres unicelulares? Exemplos de seres unicelulares. Quais características são dos seres pluricelulares? Exemplos desses seres. Professora Sueli, pause agora para copiar essas questões, ok? O que são seres unicelulares e seres pluricelulares? Todos os seres são formados por células. Essas estruturas são as únicas funcionais e estruturais de todo o organismo. Ela forma tudo no nosso organismo, lembra? Essas células podem estar unidas, formando um organismo, ou se apresentar individualizada, formando um serzinho, constituído por uma única célula. Lembra das bactérias? A diferença é que são seres unicelulares e pluricelulares. E essa diferença é bastante simples. Vamos lá. Seres unicelulares, organismo que possui apenas uma única célula. Seres pluricelulares, os organismos formados por várias células. Você sabe as características de todos esses organismos têm em comum? Quais são as características dos seres unicelulares? Como definimos no tópico anterior, lá em cima, os organismos unicelulares são aquele que possui corpo formado apenas por uma única célula, a bactéria. Essa função simples estima-se dos primeiros organismos que surgiram no planeta, que eram unicelulares. Então o ovo veio primeiro que a galinha, kkkk. Sim, porque a gente é a única célula que dá para ver. Os seres unicelulares são capazes de realizar todas as suas atividades, como locomoção, alimentação, sem precisar de outra célula. Além disso, os organismos unicelulares podem ser procariontes ou eucariontos. Professora! Sueli, pausa aí, para eles colocar na lousa esse tipo aí, eucarionte e procarionte. Nos eucariontes, as bactérias, o material genético está envolvido com o núcleo, mas ele fica disperso no citoplasma. Nos eucariotos, que somos nós, esses organismos, nós podemos ver uma diferença muito grande, delimitando a membrana nuclear, a carioteca, que abriga o DNA. O que é o DNA mesmo, professora? É essa receitinha que cada um tem. Exemplos de seres unicelulares e pluricelulares. Unicelulares, bactérias, arquídeas, seres microscópios, hein, gente? Protozoários, algumas espécies de alga, algumas espécies de fungo. Quais são as características dos pluricelulares? Também chamados de organismos multicelulares ou pluricelulares, possuem grande quantidade de células, mas não é apenas essa característica que os diferenciam, não. As células dos seres pluricelulares, elas são mais complexas e atuam em conjunto para garantir a sobrevivência de todos. Na maioria dos organismos pluricelulares, as células encontram-se organizadas em tecidos, lembra? Tecidos, órgãos, sistemas e, por fim, o corpo inteiro. Lembra disso? Olha que a gente vai rever isso aí, hein, pessoal? Também chamados de organismos multicelulares, os seres pluricelulares possuem grande quantidade de células. Não é apenas essa característica que os diferenciam dos seres unicelulares. As células dos seres pluricelulares diferenciam dos uni, ela é mais complexa. Ela atua em conjunto para garantir a nossa sobrevivência. E na maioria dos organismos pluricelulares, as células encontram-se organizadas em tecidos que formam os órgãos, que formam o sistema e, por fim, o nosso corpo. Exemplos de seres pluricelulares:
algumas espécies de algas, algumas espécies de fungos, plantas, animais. Vamos falar agora, acabando tudo, de células animais e suas estruturas. Depois vamos estudar as células vegetais. Agora, vamos copiar, gente!